as 10 perguntas que você sempre quis fazer sobre a teoria das restrições, mas nunca teve a coragem de perguntar. No vídeo de hoje eu trouxe aqui 10 perguntas que ao longo desses 17 anos em que eu trabalho com a teoria das restrições, em alguns momentos vem mais ou vem menos à mesa, mas sempre estão presentes. Então, vamos lá. Qual é a primeira pergunta? A teoria das restrições, por ter sido idealizada na década de 80, ainda pode agregar com os desafios atuais? A resposta é que sim, por dois motivos. Eu vou trazer dois argumentos. O primeiro deles a teoria das restrições, ela tem 4 pilares fundamentais. Simplicidade inerente, todo e qualquer conflito pode ser resolvido através de uma solução ganha. O terceiro pilar é de que sempre é possível buscar uma solução, buscar uma harmonia, ou seja, cuidado quando você aponta o dedo para alguém porque tem 3 dedos apontando para você. E quarto e último pilar, mas não menos importante, nunca afirme eu sei, porque toda e qualquer situação pode ser significativamente melhorada. Esse é um primeiro argumento. O segundo, de que nós temos alguns grupos de estudo de livros que foram escritos pelo Dr. Goldratt e outros que não foram escritos pelo Dr. Goldratt, e em toda, melhor dizendo, reunião nossa de estudo, vem o seguinte comentário: nossa, Fabiano, como os conceitos da teoria das restrições são tão atuais. Então essa é a minha primeira resposta desta primeira pergunta. Qual é a segunda pergunta? Existem poucas empresas no Brasil que implementaram a teoria das restrições. E as poucas implementações foram em segmentos específicos, correto? Não está correto. Por quê? Primeiro que já foram milhares de implementações da teoria das restrições, inclusive no Brasil, em segmentos como mineração, agronegócio, aviação, alimentos e bebidas, energia, TI, financeiro, bens de consumo, automotivo, farmacêutico, no varejo, na logística, em construção e dentre outros. Então, realmente o número de implementações e de resultados significativos é bastante grande. Terceira pergunta. A implementação da teoria das restrições se restringe a um pequeno e seleto grupo de grandes empresas? Não. A implementação da teoria das restrições, não existe qualquer restrição sobre um segmento e porte da empresa ou da organização que será implementada a teoria das restrições. Quarta pergunta. A teoria das restrições é uma metodologia de produção, certo, Fabiano? Não é. A teoria das restrições, ela foi desenvolvida pelo L. Goldratt e por todos aqueles que estiveram próximos a ele ao longo de toda a sua vida, obviamente, onde ele investiu o seu tempo e a sua vida com a teoria das restrições, em áreas de conhecimento, eu vou chamar assim, distintas, como operações, finanças e medidores, gerenciamento de projetos, distribuição, marketing, vendas, gestão de pessoas, estratégias e táticas e, inclusive, inovação. É isso aí, meu amigo e minha amiga de casa. Inovação. Existem várias aplicações da teoria das restrições nesse tema específico. A minha quinta pergunta. A teoria das restrições vai de encontro ao Lean e ao Six Sigma, certo, Fabiano? Não vai não. Porque existem inúmeras implementações da teoria das restrições em companhias onde existe a cultura do Lean. Inclusive nestas ou em outras empresas onde existem programas de formação de Six Sigma. E por fim, e não menos importante, meu terceiro argumento é que existe uma sincronização muito poderosa entre o Lean, o Six Sigma e a teoria das restrições. A sexta pergunta.
Fabiano, para aplicar a teoria das restrições no ambiente de gerenciamento de projetos, é necessário que exista uma grande maturidade dos processos e da equipe de gerenciamento de projetos? Não, em hipótese alguma. Não só em gerenciamento de projetos, inclusive a própria teoria das restrições, nas áreas que eu citei acima, na pergunta anterior, a teoria das restrições, ela não só pode, como ela já foi aplicada em startups e inclusive numa empresa que foi fundada em 1837. Se você tiver curiosidade de saber qual é, dá um Google aí, de que você vai se surpreender com os resultados que a teoria das restrições trouxe nessa companhia. Sétima pergunta. A teoria das restrições vai de encontro às metodologias ágeis, certo, Fabiano? Não, não vai. Não vai, e o meu argumento é o seguinte: se você tiver curiosidade, se você já conhece, ou se você tiver curiosidade de conhecer o Manifesto Ágil e especialmente os valores do Manifesto Ágil, você vai poder constatar de que existe uma enorme sincronia entre a teoria das restrições e os valores do Manifesto Ágil. Seguindo para a próxima e oitava pergunta. A geração de resultados significativos através da teoria das restrições é lenta, né, Fabiano? A resposta a essa pergunta é não. Os resultados da implementação da teoria das restrições geralmente começam a aparecer a partir do terceiro ou quarto meses. É claro, a depender da envergadura do projeto, mas de forma inquestionável são resultados em não menos de 2 dígitos a experiência e os cases de sucesso. É só você dar um Google aí, você vai poder constatar de que realmente são resultados expressivos. Nona pergunta. São poucas as consultorias especializadas e que possuem seu portfólio a teoria das restrições, certo, Fabiano? Não, não. O número de empresas especializadas na teoria das restrições, eu inclusive hoje estou, melhor dizendo, Engagement Director da Goldman Consulting, sem dúvida nenhuma a maior empresa de consultoria cujo o core é a teoria das restrições no mundo, com operações no Japão, na China, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, e aqui obviamente na América do Sul, na América Latina, enfim. Eu posso te dizer que se você der um Google, o número de consultores autônomos, inclusive, que trabalham com a teoria das restrições, vem crescendo de forma exponencial, e empresas de consultoria que não são especializadas em teoria das restrições, mas que possuem a teoria das restrições no seu portfólio por entenderem que essa metodologia científica de gestão agrega para os seus clientes. E décima e última pergunta é a seguinte: a teoria das restrições pouco evoluiu ao longo dos últimos anos. Em hipótese alguma, ao longo dos últimos anos, através da implementação de inúmeros projetos, não só aqui no Brasil, mas no mundo, permitiu ou vem permitindo com que a teoria das restrições mais e mais possa evoluir a partir dos desafios que ela mesma, como metodologia, tem ao se deparar com a realidade e também com a constante e ainda bem mudança do mercado e da realidade das empresas na qual ela está sendo implementada e vem sendo implementada. Dito isso, minha amiga e meu amigo aí de casa, agora eu gostaria muito de te pedir que você compartilhasse comigo quais são as suas perguntas ou qual é a sua pergunta que você sempre quis fazer sobre a teoria das restrições e nunca teve coragem de perguntar. É claro que essa é uma provocação, uma brincadeira com fundo de verdade. Compartilhe aqui a sua dúvida aqui, se você estiver no LinkedIn, me manda uma mensagem aqui pelo LinkedIn ou pelos comentários aqui do YouTube. E se você ainda não é
inscrito no canal A Teoria das Restrições da Prática, não deixe de se inscrever para que você possa ser notificado nos próximos vídeos. E se esse vídeo fez algum sentido para você, dá um joinha, compartilha nos seus grupos de WhatsApp e até o próximo vídeo.